Pessoal, bom dia. Estou aqui mais uma vez com a minha querida filha Isadora. Estava na Alemanha, fez relações internacionais. Nesses dias temos conversado bastante sobre todo o drama que, mais uma vez, a humanidade está vivendo, paralelo a um outro drama que já vem acontecendo aí desde da questão Rússia e Ucrânia. E a Isadora tem algo para falar para vocês que eu acho muito relevante e que eu não quis que ficasse numa conversa entre mãe e filha que estava acontecendo hoje de manhã. Isadora, por favor, se apresente e resuma um pouco da nossa conversa, que não acabou porque a gente resolveu parar e conversar por aqui. Tá bom. Então, como você falou, eu tenho graduação em Relações Internacionais, mas eu, depois disso, acabei indo para a área de Sociologia e Estudo de Mídia e Cinema. Eu atualmente sou professora na Universidade de Amsterdã, em Mídia e Cinema. E eu, antes de estar aqui na Holanda, morei na Alemanha por 7 anos. E eu acho que a resposta midiática da Alemanha, da Holanda, do Brasil, Estados Unidos, Israel, é uma das coisas assim que mais eu tenho achado importante discutir ultimamente. A disciplina que eu estava dando no último semestre era justamente sobre esses temas, sobre globalização e mídia e relações de poder dentro disso. E eu fiz um exercício com os meus alunos na Pera, minha. só te interromper um pouquinho. Isso é importante até porque hoje em dia o tal do cancelamento virou uma arma, né? Então, aquilo que começa na mídia como criar uma opinião contrária, né, a uma certa pessoa, a um certo grupo de pessoas, a países até, a povos até, tá virando alguma coisa muito significativa mesmo, né? Mas vamos lá. Não sei se eu concordo com isso, mas Vamos lá, vamos segue deixar aí. isso. Então, eu fiz um exercício com os meus alunos na última sessão. Não era para a gente estar falando sobre Israel e Palestina, e eu fiz uma escolha de trazer o tema em sala de aula, porque eu pensei, qual é que é, Sabendo que era delicado, né? sabendo que era delicado, porque eu pensei, qual é que é a moral de dar uma cadeira como essa, em que a gente fala sobre pós-colonialismo e, né, globalização e narrativas de mídia, se quando uma coisa dessa está acontecendo no mundo, a gente não trata em sala de aula. E o que eu escolhi trazer para os meus alunos? A gente fez um trabalho em grupo em que eu dei para cada grupo um grande jornal internacional, para eles fazerem uma análise crítica de discurso de como é que aquele jornal estava tratando a atual situação, né, na Palestina. E eu dei várias opções para eles, e dei, por exemplo, Haaretz, que é na minha opinião, um ótimo jornal crítico de esquerda dentro de Israel. Eu dei o Times of Israel, que é um jornal um pouco mais à direita que o Haaretz, então mais conservador, digamos assim. Dei um jornal alemão, que é o Der Spiegel, que é um jornal que da Alemanha, pelo menos, é considerado ser de centro-esquerda. Al Jazeera, New York Times. Então tinha um amplo espectro ali. E uma das coisas que eu achei mais interessante que saiu assim nos resultados dos alunos é que, de longe, a narrativa mais absurdamente pró-Israel, sem nenhuma nuance, era do jornal alemão. E esse jornal alemão não é exceção, tá? Não tem nenhum jornal realmente grande na Alemanha que teria capacidade, teria coragem de colocar na sua capa alguma notícia que mostra bombardeamentos que estão acontecendo em Gaza, né? Isadora, As... deixa eu dar um pano de fundo para as pessoas. Isso é uma coisa que a gente já falou muito entre nós, né, pessoal? A Alemanha, por conta do trauma do Holocausto, criou-se um clima subjetivo de que todo mundo é pró-Israel, né, Isadora? Tem muitas casas com bandeira Israel antes do conflito, antes de qualquer coisa, né? E isso é que é preocupante nessa situação, e até por isso que eu chamei ela aqui para essa conversa. Porque essas nossas simpatias, a princípio, por conta das nossas histórias, dos nossos traumas passados, não podem nos tirar a objetividade dos fatos, né, Isa? E é isso que você estava tentando ali construir com seus alunos. Siga aí. Exato. E eu acho que essa questão de simpatias tirarem objetividade é verdade para todos os lados. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo ciente disso. O que aconteceu recentemente com o hospital em Gaza, que teve toda uma briga narrativa que
inclusive grandes jornais disseram uma coisa e depois deram para trás e falaram que não é bem assim. É uma prova disso. E tem muita gente que tem muitas certezas, apesar de uma situação que está se desenvolvendo agora. Então, eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque eu acho que hoje em dia ninguém tem certeza do que aconteceu no hospital. Eu acho que isso deveria ficar claro. Mas, em geral, a verdade é a primeira vítima numa guerra, né? Eu não sei de quem é essa frase, né? Mas hoje em dia que você domina, e aí a coisa dos estudos de mídia, né? Você domina a informação, você cria. Nesse episódio mesmo, você estava me contando que a última fake news foi de Israel, né? Que É, produziu. e isso está bastante, acho que talvez provado seja uma palavra forte demais, mas se não isso, quase. O Channel 4 no Reino Unido acabou de fazer uma análise mais profunda do que aconteceu, que o governo de Israel lançou uma pseudo-gravação na teoria, pessoas do Hamas admitindo que tinha sido culpa deles, o que aconteceu no hospital, e já está bastante... tem muitas evidências de que aquilo ali é uma gravação completamente falsa, né, que foi... Ou seja, mesmo que isso tenha sido verdade, um acidente provocou uma explosão, né? A ação de Israel para poder evidenciar isso é absurda. Né? Exato. E o fato de que o governo de Israel sentiu necessidade de fazer uma gravação falsa, certamente é evidência de que alguma culpa no cartório eles pelo menos sentem que tem, né? Porque você não fica criando evidências Porque tem falsas para mesmo, né? você. Já tinham bombardeado hospitais antes, estão bombardeando civis há muito tempo e etc. Mas vamos lá. Exatamente. É. Mas em relação a essa questão de mídia, e aqui eu posso, às vezes, deslizar e não fazer isso, mas eu tento fazer isso sempre que possível, é dizer o governo de Israel, o exército de Israel, ao invés de dizer Israel, que é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, tanto do lado mais conservador quanto do lado o pessoal mais de esquerda fazendo. Porque Israel não é uma coisa homogênea, assim como palestinos também não são uma coisa só homogênea. Existem conflitos dentro de Israel, tem gente protestando dentro de Israel contra a guerra, inclusive acabou de ser noticiado, né, que o chefe de polícia de Israel disse que vão mandar protestantes para Gaza, acabou de dizer isso. Eu vi. Né? Se O que vocês querem se mostra manifestar pró-Palestina, vocês vão para lá. exatamente, né? Na prática, mostrando não só que eles estão criminalizando protestos, o que demonstra que existem protestos para serem criminalizados. Não é Demonstra que toda eles não são pessoa. uma democracia, que eles não respeitam a lei, bem como na Europa, né, Isadora? Bem Sim, como na Europa. exato. Deixa eu falar sobre a questão de Israel primeiro agora. Não, e ainda por cima demonstra como é que eles veem Gaza. Né? Gaza, então, é um campo de concentração ou uma prisão. Né? É um lugar para mandar Cemitério. um lugar para mandar pessoas que são indesejáveis dentro de Israel. Então, eu acho que essa frase diz tudo, né? Mas uma coisa que eu achei especialmente interessante em relação a isso é que essa frase veio, né, hoje, né, de Israel, dias depois na Alemanha protestos pró-Palestina terem sido criminalizados. Ou seja, Israel está sempre atrás da Alemanha em relação a isso. Assim. Na Alemanha, protestos pró-Palestina foram criminalizados. Aconteceu um grande protesto em Berlim mesmo assim, e a polícia desceu porrada nos protestantes, mandou gente para a prisão por conta disso. Então, eu acho que é Inclusive muito... uma judia que estava sozinha. Sim, teve um caso de uma israelense, uma cidadã israelense, protestando sozinha, com uma placa, né, criticando as ações do Estado de Israel, e ela também foi presa, apesar de dizer com toda razão que eu sou uma pessoa só, o que estava criminalizado não era manifestação, né? Então como é que é possível? Claro que não foi ouvida, e a polícia prendeu ela mesmo assim. Eu acho que é muito importante. Isso é um debate à parte, né? Como é que a lei, a ordem, que é tão importante para a manutenção do status quo burguês atual, de repente, se é você que está fazendo isso, né, você explode com essas legislações todas e nada. E daí eu acho que é muito importante apontar para essas falhas do pseudo-Estado democrático, seja em Israel, seja na Europa,
especialmente porque, bem, a Europa tem uma culpa no cartório em relação ao que está acontecendo em Israel e Palestina por 1 milhão de motivos, né? A culpa no cartório que a Alemanha tem por conta do Holocausto parece que é a única que eles reconhecem, e o jeito que eles lidam com essa culpa é facilitar o que está acontecendo agora, que, inclusive, um, Que um você chama de historiador. genocídio, né, Isadora? Eu acho que é genocídio e eu não estou sozinha. Inclusive, E não um genocídio prometido, mas um que já está acontecendo. Exatamente, já está acontecendo, porque genocídio é uma questão de quando um Estado, como é o caso agora do governo de Israel, tem uma tentativa de matar um povo, né, e exterminar mesmo. A gente olha o que é os discursos que estão vindo do governo de Israel, e dizendo que os palestinos são animais, que eles têm que ser exterminados. Isso é uma linguagem genocida e eles estão se mostrando completamente dispostos a colocar essa linguagem em prática. Os bombardeamentos que estão acontecendo em Gaza agora, que eles inicialmente disseram que aconteceria só no norte de Gaza, e, né, não é verdade. Mandaram a população para o sul e bombardearam o sul. Exatamente, bombardearam as zonas de escape que teriam para o sul, né? E mesmo que não fosse isso, né? Você não pode simplesmente dizer, a gente vai bombardear só o norte. O norte de Gaza é onde a maior parte da população de Gaza está. A cidade de Gaza é a mais Sim, populosa de e Gaza. você dizer para as pessoas, vão ali para a beiradinha que eu vou bombardear essa parte de cá. Ué, para as pessoas voltarem e morarem sobre escombros. Então, a tua política vai ser essa, né? Continuar a deixar sem energia, sem água, né? Sem acesso a hospitais. Você quer que as pessoas vivam ali? Então, gente, eu quero que vocês percebam isso. Essa é uma conversa antiga nossa, né? E é por isso que a gente tem esse cuidado com a questão ser objetiva, que as partes envolvidas não precisam tumultuar o debate. Nós todos que não somos especialistas nesse ou naquele tema, o tema da balística, por exemplo, que pegou muito semana passada, né? Com a história do se o hospital explodiu assim, o assado, isso não é o mais relevante para a gente concluir sobre o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter calma o suficiente para isso, para se posicionar em relação a isso, inclusive antes que a coisa escale. Porque a chance dela escalar e da gente ter uma terceira guerra mundial, ela está aparecendo o tempo inteiro, sendo provocada, inclusive, por esses responsáveis como um Netanyahu da vida. Desculpa, Isadora, continue de novo. E os responsáveis, né, nos Estados Unidos, na Europa, governantes que têm uma responsabilidade de tentar desescalar o conflito e muitas vezes estão fazendo exatamente o oposto, né? E uma coisa que eu acho muito importante a gente trazer à tona nessa discussão, justamente para não ter essa ideia, essa homogeneização, inclusive dos cidadãos de Israel, né? Por exemplo, quando eu falo que eu estou chamando isso de genocídio, eu não estou sozinha. O Raz Segal, que é um israelense, historiador, focado especificamente na área de genocídio, na Vi história uma do entrevista Holocausto. dele num jornal americano, Isadora, Sim, o televisivo. Democracy Now!, que é uma ótima fonte. Ele escreveu um texto, e foi por conta disso que ele foi chamado para falar no Democracy Now!, dizendo que o que está acontecendo agora na Palestina é um textbook case of genocide, ou seja, é um caso de genocídio claro, não tem dúvida o que está acontecendo ali. Então, o cara é israelense dizendo isso. Eu acho muito importante a gente mostrar que existem essas fontes vindo de Israel, sabe? O jornal Haaretz, que é um jornal crítico, também tem um monte de artigos dizendo coisas nessa linha. Então, existe crítica dentro de Israel, e eu acho que isso é importante justamente para minar aquele ponto de discussão que eu ouço, especialmente na Alemanha, mas não só, inclusive no Brasil a gente está ouvindo isso agora também, que é qualquer crítica ao Estado de Israel, ao governo de Israel, é a mesma coisa que antissemitismo. Não é. Inclusive, algumas das vozes mais críticas são de judeus, muitas vezes, inclusive, judeus israelenses. Tá? Mas a Já para o população... governo israelense, qualquer simpatia para o outro lado é traição ao Estado israelense. Por isso que eles estão mandando a população deles ir para Gaza. Essa ideia de homogeneização de Israel é a mesma coisa que judeus é, na verdade, na minha opinião, uma ideia propriamente antissemita, né? Exato, e é o início do nazismo, né, Isa? O que você quer dizer? Essa homogeneização e dizer assim,
Os judeus são do mal, são a causa da tragédia alemã. É a velha história do bode expiatório. Exato, e às vezes ela é usada, né, pelo outro lado, digamos, o governo israelense gosta de fazer essa homogeneização também, só que daí quando tem alguma voz crítica que vem de judeus, eles dizem, esses aí não são, né, judeus de verdade. Então eles tentam fazer esse distanciamento, porque existem muitos judeus críticos em relação ao que o governo de Israel está fazendo. Muitos mesmo. Como eu falei, dentro de Israel, mas também fora. Grande parte dos movimentos que são em favor agora da causa palestina e contra o genocídio que está acontecendo, no mundo afora, são liderados por judeus. Tem várias organizações muito interessantes em relação a isso. Nos Estados Unidos tem a Jewish Voice for Peace, por exemplo. Então, eu acho que é importante a gente levantar essas vozes e não deixar que pintem essa ideia de que, né, os judeus são um grupo homogêneo, que isso pode ser feito tanto pelo lado da esquerda, que é crítica, que acaba caindo, às vezes, sim, em uma narrativa antissemita. Eu acho que a gente tem que reconhecer quando isso acontece, que é possível acontecer, e frear dentro da esquerda quando a gente vê isso acontecer. Então, não é que não existe antissemitismo na esquerda, existe sim. Perfeito. Mas eu acho que para a gente poder lutar contra isso, a gente tem que ver essas quebras nessa ideia homogênea. Ô, Isa, voltando à coisa da mídia, mas ao mesmo tempo aquilo que a gente conversava no telefone há pouco, né? Eu estava dizendo que hoje em dia essa coisa da internet, das redes sociais, tem tudo de ruim que a gente também tem ouvido por aí, e também tem um lado bom, que é, de fato, as pessoas se sentirem instadas a entender e a opinar. Por outro lado, o perigo é você querer entender rápido demais e opinar de maneira, né, desinformada, mal informada, informada pelas suas simpatias e histórias e traumas, etc, etc. Né? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que é super importante que as pessoas se sintam instadas a falar sobre o que está acontecendo e saber sobre o que está acontecendo. Mas eu acho que, primeiro, talvez as pessoas deveriam querer falar menos e ler mais, né? Muita gente fica com preguiça de ler essas coisas todas, o que, sinceramente, é muito compreensível. A gente tem coisa demais nesse mundo acontecendo que a gente está querendo entender. Mas eu acho que para a gente poder se sentir um pouquinho mais, né, com esse... Eu acho que tem várias coisas que a gente tem que fazer em relação a isso, para poder falar do assunto com mais embasamento. A primeira coisa é ter mais dúvidas do que certezas, né? Quando a gente é rápido demais no gatilho de ter certeza com alguma coisa, como, por exemplo, o que aconteceu com o hospital em Gaza, a gente acaba falando bobagem, e ao mesmo tempo, uma outra coisa que acontece, as pessoas falam bobagem no início e depois elas se recusam a admitir que elas falaram bobagem, porque, né, não querem parecer que não sabiam do que estavam falando. Então, o pé afinca no chão e se recusa a reconhecer que alguma coisa pode ter mudado, porque as informações em relação ao que aconteceu no hospital mudaram com muita velocidade. O que, como você mesmo falou, né, a primeira vítima da guerra é a verdade. Dada a situação em Gaza, que o Estado de Israel não está deixando a população ter acesso à energia, água, internet, é claro que isso vai dificultar ainda mais o acesso à informação de qualidade ali. E é por isso que, em relação a isso, eu acho que é muito importante a gente ter uma variedade de informações que a gente está seguindo, né? Ler jornais diferentes. Como eu falei, inclusive tem fontes dentro de Israel que são críticas, como Haaretz, mas, claro, né, lê Al Jazeera, lê o Le Monde, lê várias fontes diferentes. Eu achei interessante como você, mesmo tendo estudado RI e tendo estudado armas, guerras e tal, não quis dar um palpite se foi um míssil, se foi uma bomba, se foi isso, foi aquilo, né? Eu estava fazendo um raciocínio errado também, né? Não, logicamente, se o Hamas tivesse uma arma poderosa o suficiente para, num ataque, matar 500 pessoas, né? Por que ele não usou essa arma contra Israel, no ataque do dia 7, né? E você me falando, mãe, isso não é lógico, porque não necessariamente foi uma arma, né? Então, de fato, pode ter sido uma explosão causada assim, assado. Quer dizer... Fogo numa área que tem muita coisa que pega fogo, né, que é flamável, pode matar muita gente. Então, a ideia de que tem que ser uma mega arma para matar muita gente é falsa. Pois é, eu queria chamar atenção a isso, porque entre nós, né,
amigos, filhos, parentes, outras pessoas tantas, né? A gente vai lá, lê um pouquinho, por conta dessa coisa das mídias e da quantidade de informação disponível na internet, a gente lê um pouco a respeito e a gente se sente seguro demasiado, né, Isadora? Eu acho que, inclusive, os experts estão na dúvida em relação a essa situação. Por Então, outro lado, é isso que eu estava te falando, né? Acontece também que muitos experts falta lógica demais. O cara é um super especialista em alguma coisa, mas ele não sabe nada do conflito, ele não sabe nada da história e vai ficar ali não sei quanto tempo analisando as provas de que houve tal explosão ou tal ataque e não consegue, por outro lado, afirmar o genocídio como é que você vinha afirmando antes, né? Ou seja, eu não preciso desvendar um mistério para entender que tem um genocídio acontecendo. exato, mas é por isso que a ideia mais macro é importante de se ter em mente. Tem um genocídio acontecendo, e a gente sabe isso por 1 milhão de coisas. O que aconteceu ou não no hospital não vai mudar essa ideia mais macro, e ao mesmo tempo a gente tem que ter um certo ceticismo de que só porque alguma coisa fecha com o que a gente já acredita e com a nossa ideia do macro, a gente entendeu aquela situação. Tá? Porque as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, que Israel está cometendo um genocídio com a população de Gaza e eles não terem bombardeado o hospital, por exemplo. É possível essa situação ser verdadeira. Então, Sim. quando as pessoas focam muito num caso específico e saem assim com certezas, é a mesma coisa que a gente viu em relação ao corona, por exemplo, que todo mundo do nada virou expert em vacina, né? Eu falei, não, você não é um expert. Eu acho que nesse sentido é muito importante a gente procurar O as fontes. Bolsonaro não precisa ter sido vítima de uma fakeada para que a fake news, né, deixe de ser condenada como sendo uma super arma da sua eleição, né? Ele pode ter sido vítima de um ataque de um maluco lá de verdade, né? E, no entanto, sim, a fake, a montagem, né? Aconteceu a rodo nesse país, estamos sabendo, existe toda uma investigação acontecendo e tal, né? Mas é importante a gente não abraçar muito rápido isso e nem também desconsiderar a possibilidade, né? Tudo bem, vamos investigar. Mas, Sim, mas gente, investigar objetivamente. Diga, Isa. evidências. A falta de evidência não é uma evidência. Que essa é uma das coisas que eu mais vejo no discurso verdadeiramente conspiracionista. É do tipo, a gente não sabe, mas é porque eles estão escondendo. Não. Sim, argumento da Lava Jato para a PT, para a prisão do Exatamente. Lula. Né? Exatamente. A falta de Temos evidência é convicções. evidência. Ai, porque existem evidências das coisas que são fake. Por exemplo, a tal da gravação que o governo de Israel liberou. É suficiente, exato, Isa. Os bombardeiros anteriores já realizados a hospitais, admitidos, confessos. Exato, e escolas e residências, que está acontecendo literalmente todo santo dia agora. Os discursos, né, de membros do alto escalão do governo dizendo que eles estão querendo exterminar mesmo a população de Gaza, que a população palestina se trata de animais humanos, né? Então, tá tudo ali. O que tá aberto já é horrível o suficiente para a gente poder dizer esse tipo de coisa. Isso. E é essa a minha grande preocupação, que a informação mal feita, mal propagandeada, mal capturada por nós aqui do outro lado, né? Seja suficiente para nos colocar de um dos lados, né? Eu costumo dizer, a Isa sabe disso, todos os alunos meus sabem, primeiro dia de aula da grande maioria das cadeiras é um texto do querido Humberto Eco mostrando que pensar bem é saber ver a igualdade na diferença, a diferença na igualdade, né? E nós precisamos cada vez mais disso para entendermos quem são nossos amigos e nossos inimigos em este ou aquele momento e estarmos do lado certo da história. Para isso tem que haver paciência do conceito, gente. Né? Não é neutralidade, é uma discussão inteligente, tranquila, a busca desse tipo de evidência que a Isadora está falando. O que não deve nos evitar de ter lado. Enquanto eu fico fazendo essa análise, eu não sei de que lado eu estou. Não, meu amigo, você não vai decidir o seu lado se a bomba é desse ou daquele. Né? Você vai decidir o seu lado se o conjunto de evidências para os outros temas todos que estão acontecendo há muito mais tempo, e é por isso que o raciocínio mais complexo ele tem que ser histórico, ele tem que ser mais abrangente, mais totalizante,
né? Porque é em cima disso que eu vou tirar a minha opinião e o meu posicionamento, de preferência ativo e altivo. Acredito eu que o Brasil também já está acontecendo, eu tenho visto em algumas cidades manifestações pró-população em Gaza. Não é suficiente. Outro dia um amigo dizia, se o Brasil se metesse na violência no Rio de Janeiro, que nem está se metendo lá no caso de Gaza, seria muito legal e bacana. É outro argumento que a gente ouve vira e mexe, né, Isadora? Como se uma coisa precisasse eliminar a outra. Como se não fosse o oposto. Como se, ao reconhecer que tal coisa deve ser tratada de maneira humanitária, não nos ajudasse a perceber e a ser contra, por exemplo, a invasão do exército nas favelas, como foi tentado no passado recente pelas UPAs, né? Que só fez piorar o caso da violência no Brasil. Em relação a isso que você falou, de ter em mente o contexto mais amplo, que não é um caso que vai fazer toda a diferença, eu queria compartilhar um gráfico que eu acho que é muito importante para se ter em mente quando a gente fala da situação entre Israel e Palestina. Você consegue ver o gráfico? Consigo. Que esse gráfico aqui mostra de 2008 a 2020 o número de mortes e de machucados, né? Do lado esquerdo a gente vê o lado entre os palestinos e o lado direito israelenses. E ali também é tão menor, né? E ali no quadrinho ali menor também tem o número total de mortes, né? Ali está só o número bruto, mas em porcentagem, 95% das mortes foram do lado palestino, nesses anos aí que estão sendo mostrados. E é por isso que isso não significa que nenhum israelense morreu, isso não significa que quando israelenses civis são atacados, isso não é algo a ser criticado. Eu acho que, né, os ataques do Hamas na semana passada tem sim que ser criticado, se as pessoas se consideram verdadeiramente de esquerda, eu acho que isso é importante, só que essa crítica não pode ser feita totalmente fora desse contexto, que mostra que, né, como a gente vê aqui nesse gráfico, 95% das mortes tendo sido do lado palestino. E só o fato de que agora a gente está falando tanto assim sobre esse assunto, eu acho que já demonstra isso. Eu outro dia estava conversando com uma colega que disse, mas a situação na Palestina e em Israel tinha ficado meio esfriada, né, na última década. E eu falei, não tinha. É que o número de mortes do lado israelense tinha diminuído bastante na última década. E é por isso que a gente não ouve muito desde 2014, que é, como a gente pode ver ali no gráfico... Isso não justifica o ataque do Hamas, pelo menos faz a gente compreender, né? Exato, eu acho que justificar de maneira nenhuma, mas compreender é importante. E olha a barra ali de 2000... fosse militar e se ele alcançasse, eu acho perfeitamente justificável. Não, mas, pois então, eu acho que a gente tem que totalmente diferenciar. Podia ser o político lá do Netanyahu, né? Mas a gente tem que totalmente diferenciar a morte de civis nessa questão, justamente. E o que eu ouvi muita gente falando, inclusive na mídia brasileira, mas por que os palestinos não tentaram, então, de maneira pacífica, né? Seria tão melhor. Pô, olha a barra ali de 2018, que foi quando, sim, os palestinos estavam fazendo protestos grandes de maneira pacífica, né? E eles estavam sendo atacados de maneira grotesca. Médicos, jornalistas, procura coisas sobre 2018 que aconteceu, que você vai entender por que essa barra está ali enorme em 2018. Então, a ideia de que os palestinos não tentaram de outras maneiras é falsa. Dito isso, eu acho que a gente ainda assim tem que ser crítico por qualquer morte de civis, só que se a gente vai ser crítico por mortes civis, a gente tem que ser crítico agora pelo o que Israel está fazendo com os civis em Gaza, que já aumentou em muito o número de mortes que aconteceram de civis israelenses. Dentro de uma semana, eles já conseguiram fazer um buraco ali na população de Gaza muito maior do que aconteceu do lado de Israel. Então, não perder de vista o que são esses números, a questão mais macro mesmo da questão. Perfeito. Isadora, acho que foi boa a nossa conversa, espero que ela seja útil a algumas pessoas aqui no Brasil. Um abraço para ti, até uma próxima ligação internacional. Abraço.